Uma vez para um novo episódio no Resenha Tática com Café. Estou no meu canal do YouTube. Obrigado pela visita que vocês têm feito lá, se inscrevido, deixado o like. Não deixe de acompanhar. Tá sendo muito bons os conteúdos, né? Os momentos do jogo que eu tenho colocado ali têm interagido muito bem. Estou também no Spotify e está sendo um prazer estar com você, comentando sobre futebol, falando um pouco mais. Quero agradecer a presença de todos aí pela participação. Então nessa próxima quarta-feira terá um novo conteúdo, um novo episódio que eu vou estar colocando para nós falarmos sobre e discutirmos. Está sendo muito legal a interação de todos ali no meu canal Resenha Tática com Café. E a Resenha Tática com Café, não podemos deixar de ter o nosso cafezinho, né, acompanhando a nossa resenha, por isso já chama Resenha Tática com Café. Vou passar aqui uma cápsula do Rancheiro, café mais canela, não abro mão, muito cremoso. Então enquanto iniciamos aqui, vou passar aquele belo café. Amados, hoje eu quero falar de organização ofensiva na fase de construção, saída de bola, e também eu já quero colocar ali, englobar a organização defensiva da equipe que está marcando alto. Uma organização defensiva, marcação em bloco alto. Como fazer os encaixes, como tem acontecido essa marcação na questão bloco alto. Tem me chamado muita atenção uma equipe no futebol brasileiro que tem feito algumas movimentações, alguns mecanismos de encaixe e também transição, mas hoje eu quero falar dessa equipe, o que ela tem feito com variações. Tem jogos que eu vi essa equipe conquistar vitórias, resultados positivos, jogando em transição ofensiva. Bloco baixo, muito bem organizada e usando o que ela tem de melhor, que são atletas de velocidade à frente. Achei muito interessante. E agora, no último jogo, se não me foge a memória, foi na segunda-feira, essa equipe que eu já vou pontuar e falar para você qual equipe tem me chamado a atenção no futebol brasileiro, ela já teve um comportamento um pouco diferente, de organização defensiva, marcação alta, com encaixes de marcação. Então foi muito interessante os gols que essa equipe fez. Aí eu pontuo e coloco para você. É demérito da equipe que está construindo ou mérito da equipe que está na marcação alta e tendo êxito nos encaixes? Né? Dá para nós discutirmos sobre. Essa equipe é o Atlético Paranaense, do Odair Hellmann. Ele tem feito isso. Contra o Santos, dá para nós voltarmos um pouquinho aí no Brasileiro, teve um jogo na Vila Belmiro, onde ele conseguiu um resultado positivo, e um desses gols que ele fez foi na transição com o Viveiros. Lembra bem do gol que o Viveiros fez? Uma transição com maestria, marcando muito baixo na entrada da área. Quando teve essa posse de bola, teve esse desarme, eles conseguiram com 3 toques chegar muito rápido ao gol adversário, que foi a equipe do Santos enfrentando o Atlético na Vila Belmiro, com a finalização do Viveiros. Me chamou muita atenção a transição ofensiva deles com muita velocidade e poucos toques na bola. Aí contra o Botafogo, essa mesma equipe Atlético Paranaense teve uma variação de jogo. Ela já mudou o jeito de jogar, o esquema, como marcar. Ela teve uma marcação na organização defensiva muito alta, eu vou mostrar para vocês já na lousa, com encaixes de marcação. Você acompanhou esse jogo? Onde o Atlético Paranaense consegue um bom resultado e fora de casa também? Aí eu fico pensando, eu quero observar mais essa equipe do Odair. Se ele tem jogado assim também em casa e fora de casa tem feito jogos diferentes. Eu penso que não, mas eu preciso observar e estudar. Por quê? O Odair conseguiu fazer transição ofensiva jogando baixo na Vila Belmiro, fora de casa. E o Odair fez contra o Botafogo agora na última segunda-feira, jogando no Engenhão, fora de casa também, marcando alto. Então, assim, são estratégias. Eu tenho certeza que o Odair estudou muito, tanto a equipe do Botafogo como a equipe do Santos. Contra o Botafogo, vou virar um pouquinho aqui, ficou melhor. E deixa eu falar para você, amado. Você gostou mais eu em pé, como eu estava falando da bola parada, ou aqui mesmo sentado, como eu iniciei os meus conteúdos, os meus episódios aqui para nós falarmos sobre. Hoje eu vou fazer sentado, tá? Até para a gente ajustar melhor aqui. O que aconteceu nesse jogo Botafogo me chamou muita atenção. Construção do Botafogo, bola ao chão, tiro de meta.
Viveiros, não vou exatamente falar todos os nomes aqui que eu posso me equivocar em nomes, né? Em peças do Atlético, mas a equipe do Atlético, ela marcou sim a partir do momento que essa bola entrou em movimento. Esse quarto zagueiro, triangulação, aqui eu vou lembrar que é o Telles, né? O lateral esquerdo, juntamente com o volante que veio jogar do lado para essa triangulação, e o Atlético Paranaense fez um encaixe individual. Se você observar o lance, ficou muito perfeito os encaixes do Atlético Paranaense. Mas para esses encaixes acontecerem aqui e sair com qualidade, com êxito, o que eu preciso ter? Eu preciso ter meus volantes com perna rápida, box do box, né, que é a nomenclatura que se usa hoje, para ter essa corrida com muita agressividade para frente. Porque se esses dois volantes não tem essa agressividade para frente, eles ficam no meio do caminho, no meio espaço, meio termo, ela não acontece com êxito. E aconteceu com êxito por causa disso. Eu pontuo e parabenizo muito a ação dos dois volantes. Lógico que teve a participação também dos atacantes. Viveiros tirou passe de retorno. Esse Berada, se você observar, encaixou bem aqui no Telles, para que não tenha jogada. E quando o Telles tentou achar um passe nesse médio, ou foi o volante do Botafogo, não me lembro agora se era um médio deles, mas esse atleta do Botafogo veio jogar dentro, teve esse avanço do volante do lado e teve esse avanço também do volante mais centralizado, que fica mais atrás ali com a linha defensiva, com esse encaixe. Então ficou individual, individualizou nesse homem que recebeu o passe. Zagueiro, você pode ver que nesse lance ele procura dar uma profundidade aqui, dar mais profundidade para ter passe de retorno, mas o Viveiro já fala isso aqui, ó, já tira todo o passe de retorno dele e também do goleiro, obrigando o lateral esquerdo do Botafogo, o Telles, nesse momento, a achar passe por dentro. É aonde corre muito risco. Nesse momento, o Berada do Botafogo baixou, o lateral direito encaixou, dá para ver, amados, perfeitamente esses encaixes. O centroavante mais avançado teve o encaixe do zagueiro do lado e esse outro zagueiro ficou o quê? Ficou livre, voando ali na situação de sobra. Aqui os encaixes, lado contrário, não deu para observar, não foi uma câmera aberta, mas eu acredito que teve um encaixe por dentro aqui, que o objetivo, eu tenho certeza do atleta no momento, era o lado da bola. São coisas que eu peço para os meus atletas, não sei você no seu dia a dia, se você tem pedido essa ação. O lado da bola que é o problema meu aqui. O problema meu não é o lado contrário. Então tenho certeza que fechou aqui por dentro, esse outro médio ajustou com o outro médio do Botafogo do lado contrário, e esse Berada aqui, no lance dá para ver esse zagueiro mais aberto, esperando que essa bola saísse aqui dessa pressão e mudasse corredor. Esse extremo aqui, esse Berada do Atlético Paranaense, manteve por dentro o meio termo. O que me chama a atenção aqui? E eu vou pontuar para você na situação defensiva do Botafogo, os movimentos e posicionamentos da equipe do Botafogo. Parceiro que tem andado comigo aí de mãos dadas, Mais Saúde, é do estado de Goiás, tem planos lá muito acessíveis, não deixe de conferir. Quero parabenizar aqui o Mais Saúde e agradecer por essa parceria comigo aqui no Resenha Tática com Café, que está sendo muito bom, beleza? Mais Saúde, obrigado pela participação aí e pela parceria de sempre. O que acontece aqui? Quando essa bola entrou no volante, o primeiro gol do Botafogo aconteceu dessa forma, houve o ajuste, a pressão no portador da bola. Esse atleta, ele tentou um drible 2 vezes, houve pressão. Nesse momento ele não teve mais passe de retorno, porque aqui teve os encaixes, dá para ver que está 3-3, então aqui está a igualdade numérica. No momento que ele tentou o segundo drible, esse médio aqui do Atlético, ele estava ajustado, conseguiu interceptar essa bola, sobrou para o Viveiros aqui dentro da área, aonde os dois zagueiros, amados, eles estão abertos, eles estão espaçados. E quando você faz essa marcação individual, encaixada, a partir do momento que você procura interceptar essa bola, roubar essa bola sem fazer a falta, não tem como ter uma outra coisa que não seja o primeiro passe para frente e achar um companheiro sozinho para finalizar. Aconteceu nesse lance contra o Botafogo. Como esse extremo aqui ficou meio espaço, esperando que os companheiros deles fizessem esse movimento perfeito, para quando roubar essa bola, ter essa bola no controle, achar um cruzamento com a defesa do Botafogo aberta. Aconteceu do Viveiras achar essa bola, chegar no pé dele, e ele pegou e achou um cruzamento para esse médio do lado contrário que atacou o espaço
e fez o gol chegando na área, até que esse atleta tomasse uma atitude de reagir, de mudar o comportamento, esse atleta já estava à frente dele, já finalizando. Então é muito importante que nós entendamos o que é melhor. Aí por isso que eu falo para você, é demérito de quem está construindo ou mérito de quem está marcando com encaixe, com muita perfeição e mecanismo. Isso aqui é treinado. Esses encaixes aqui, com certeza, ele é treinado. Mas isso aqui também, a construção do adversário, ela é trabalhada também. Encaixe de marcação, eu tenho certeza que ele é muito trabalhado. É muito estímulo dado no dia a dia para fazer com excelência. E às vezes não acontece, não sai da forma que você quer. Só que também o Botafogo, eu tenho certeza que treina muito saída de bola para sair com qualidade. Que quando você treina essa saída de bola e consegue sair com qualidade, um desses atletas, como eu contei para você, os volantes têm que ter perninha rápida. Um desses atletas não faz o encaixe com qualidade e perfeição, deixa a desejar. Um desses atletas que estão na fase de construção do Botafogo ficar voando sozinho, eles vão sair dessa primeira marcação e vai o quê? Ter superioridade no último terço, no meio campo, né, na segunda fase ali de centro do campo, e também no último terço, tendo a possibilidade de finalizar e ter êxito, né? Daqui a pouco fazer o gol e ter um bom ataque. Então assim, não está errado quem está construindo, correndo esse risco aqui atrás que, né, dá para nós falarmos que nessa zona aqui eles estão na zona de risco, então eles estão construindo, é bola ao chão, mas quando você treina e tem a convicção e tem a confiança, tem que fazer, eu sou a favor. Só que também você tem um adversário do outro lado, que ele treina o que o Atlético fez, esse encaixe de marcação para tirar proveito durante o jogo, e o Atlético fez isso. Aí o segundo gol que o Atlético faz é mais ou menos do mesmo jeito. O Atlético faz a marcação, é uma pressão muito forte por dentro. O Botafogo tinha tomado esse gol e continuou tentando. Durante o jogo o Botafogo continuou tentando, tanto que o segundo gol do Atlético foi também com essa marcação alta. Vocês lembram bem? Eu estou até observando aqui a movimentação. Então assim, o Atlético trabalhou para fazer isso contra o Botafogo dentro do Engenhão. E aí eu vou estudar mais essa equipe do Odair. Será que ele faz isso fora de casa sempre? Ou ele alterna dependendo do adversário, do modelo de jogo, da equipe que ele vai enfrentar e o que vai ofertar para ele? Pode ser que seja isso também, que como o jogo hoje é muito estratégico, você tem que saber também o que o seu adversário vai ofertar para ti, tanto no lado positivo como no lado negativo, perfeito? Para nós falarmos do segundo gol que vem muito em cima dos encaixes, eu quero pausar para falar também de um outro parceiro que eu tenho aqui no meu canal, Resenha Tática com Café, que é o Espeto e Cia. Tá ali na S6, né, setor Bela Vista. Eu tenho passado lá, comprado uns espetinhos lá para estar aqui com a família no dia a dia. E ó, carne muito saborosa. Espeto e Cia. Quero agradecer pela parceria aqui também no Resenha Tática com Café, que está junto conosco aqui também, de mãos dadas, andando firme e forte nesse projeto, e tem sido muito bom. Quero agradecer o Espeto e Cia pela parceria. Então vamos lá. O segundo gol aconteceu mais ou menos da mesma forma, só que já foi uma bola já mais centralizada, uma bola vertical, né? Eles tentaram um passe por dentro, a equipe do Atlético marcando alto. Vou pontuar aqui o meia e os dois volantes que me chamou. Vou baixar um pouquinho aqui a linha defensiva do Atlético, bem posicionada. Botafogo bem ajustado aqui em posicionamento, pesando o 4 lá com o lateral, extremo baixando um pouquinho mais do Atlético, um 3-1-2 ou 1-3, da forma que você vê melhor aí. Os dois volantes do Botafogo por dentro, bola com o goleiro, e aconteceu isso. O que aconteceu? O goleiro do Botafogo, ele tentou um passe por dentro, e como ele tentou esse passe por dentro, o volante, né, deu profundidade, estava dessa forma aqui, né, um pouco aberto o 10 e o 9 aqui do Atlético, na questão da construção do Botafogo, estava com essa possibilidade de passe dentro, e aí os goleiros hoje também, eles são, né, orientados a jogar quando esse atleta está com condição de receber passe, e aconteceu nesse lance do Botafogo. O que aconteceu nesse lance do Botafogo? Chegou no pé do goleiro, esse volante
ele deu, né, ele deu profundidade para gerar espaço aqui à frente, compreendendo, amados? No momento que esse goleiro viu esse espaço por dentro, que aconteceu no jogo, ele achou um passe no pé do volante. Esse volante veio buscar, veio de encontro à bola. Só que esse atleta, ele foi primordial na movimentação. É o que eu sempre falo para os volantes. Eu tenho certeza que você também tem comunicado e passado isso para os seus médios aí. Nesse momento, se eu estou marcando pressão e eu vi que tem a possibilidade de roubar essa bola, eu preciso o quê? Eu preciso ter uma velocidade para frente, uma corrida para frente, não ficar temporizando para sustentar a defesa. O que ele fez? A escolha dele, a decisão dele foi pressionar esse volante. Quando ele pressiona esse volante, ele consegue fazer o quê? Consegue fazer com que esse volante tenha esse passe, teve esse passe no zagueiro, tenha esse passe para trás. Quando aconteceu esse passe para trás, ele pressionado, teve essa pressão aqui desse médio mais adiantado, desse meia, né? Esse segundo atacante do Atlético Paranaense, mais adiantado com 9 ali à frente, pressionando o zagueiro. Aí o que aconteceu aqui? Esse zagueiro foi achar um passe por dentro. A passe por dentro para quem? Para esse meia que deu profundidade no zagueiro para gerar o espaço. Então esse volante veio, pifou no zagueiro. Quando esse zagueiro foi pressionado, ele já achou de primeira aqui, ó, nesse segundo atacante que veio buscar no pé. O que aconteceu nesse lance? A mesma coisa que o volante, o médio do Atlético fez. Corrida para frente com encaixe individual. Quando ele encaixou individual, dá para ver muito bem, ele continuou encaixado, ele interceptou essa bola. Dá para ver claramente. Quando ele intercepta essa bola, o que acontece com os zagueiros, matando a construção? Esses 5 veio jogar dentro, né? O que aconteceu? A equipe estava o quê? Aberto o centro do gol, que é o objetivo do jogo, né? Então o corredor central do Botafogo ficou aberto. No que ficou aberto, o Viveiros, ele estava sozinho. Aí o zagueiro interceptou, essa bola sobrou para o Viveiros aqui. Achou um passe no Viveiros. Quando acha um passe no Viveiros, ele está sozinho, amados. Ele domina orientado, com um toque, ele já ajeita para o segundo toque, só tirar do goleiro. Quando os dois zagueiros tentam chegar, chega dando carrinho. Aí já é tarde, não teve como ter essa recomposição e fechar o centro do campo, que era o centro do gol. Entendeu? Então, sim, muito importante nós termos esse entendimento da construção e também da marcação. Chama muita atenção. Aí são escolhas. O que você quer fazer? Você quer sustentar sua linha de 4 e os 2 volantes bem posicionados, baixando um pouco aqui a tua linha ofensiva com os 2 mais adiantados e os 2 extremos mais na linha dos volantes. Aqui você tem, né, um sistema de jogo 4-4-2 bem posicional, da linha, né, da intermediária aqui num bloco médio mais para bloco baixo do que bloco alto, e deixa essa equipe que tem uma boa construção construir, sair com facilidade até essa zona. E nessa zona aqui nós temos o gatilho para marcar. Tudo é estratégia, é uma situação que você pode criar, mas hoje eu quero pontuar como o Atlético Paranaense tem feito essa marcação. Tem me chamado muita atenção essa equipe, porque ela tem feito isso sempre que tem jogado fora de casa. Só que não é somente essa marcação alta, como eu pontuei no início da nossa live aqui, né, do nosso episódio. Eles marcaram o Santos com bloco baixo, e aí jogou o que? Em transição, porque tem atletas com esse perfil, com essa característica, né? Então, assim, contra o Botafogo, mesmo tendo esses atletas jogando com essa característica, o Odair mudou totalmente a forma de jogar e a forma de marcar esse adversário. Se você quer saber um pouco mais, não deixe de me acompanhar no meu canal do YouTube Resenha Tática com Café. Tá lá na íntegra, você consegue ver toda a movimentação. E continuamos trocando ideia. Manda o seu comentário ali, comenta sobre o que você acha de tudo isso que eu passei para vocês, né, sobre posicionamento, estratégias, variações, sistema e também como você pode utilizar para que você consiga tirar êxito e ganhar vantagem contra o adversário que você vai estar enfrentando. Beleza, amados? Conto com vocês aí na minha rede social, estou também no Spotify, como eu falei para vocês. Eu tenho feito aulas práticas para treinadores também. Quem tiver interesse,
só clicar no link lá da bio do meu Instagram, eu falo diretamente com você para tirar toda a sua dúvida. Que Deus abençoe, um grande abraço.